E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. A história começa com um grupo de adolescentes observando as estrelas na cidade de Richmond. Um deles é Leo Biderman, que está com sua amiga Sarah. Os dois discordam sobre um ponto brilhante no céu, pois Leo acha que aquilo não é uma estrela. O instrutor do clube de astronomia diz que pode ser um satélite e sugere que Leo mande uma foto ao astrônomo Marcus Wolf. Quando o cientista recebe a imagem, seu computador também não consegue identificar o corpo celeste, mas indica que aquilo está se movendo rapidamente. Curioso, Wolf decide calcular a trajetória e quase cai da cadeira quando os resultados aparecem. Ele começa a juntar informações com muita pressa e coloca tudo no envelope antes de sair correndo. No carro, ele tenta ligar para alguém do Departamento de Ciências Planetárias, aflito para comunicar a descoberta. Um caminhão enorme está vindo pela mesma estrada e o motorista se distrai bem na hora errada. Nenhum dos dois consegue desviar a tempo. O carro de Wolf capota para fora da estrada, cai do penhasco e explode. Um ano depois, em Washington, a jornalista Jenny Lerner está frustrada por não conseguir avançar na carreira. Apesar de seu talento investigativo, ela percebe que só lhe dão tarefas sem importância. Sua chefe, Beth, explica que esse é o curso normal da profissão mesmo e diz que Jenny só precisa ter paciência. Além do desânimo com o trabalho, Jenny também tem que lidar com problemas familiares. Seu pai está se casando com uma moça muito mais jovem e sua mãe não está muito feliz com isso. Jenny lamenta a situação, mas não tem tempo para consolar a mãe. A reportagem que Beth lhe pediu dessa vez é uma fofoca sobre o secretário do Tesouro, Alan Rittenhouse, que está renunciando ao cargo para cuidar da esposa doente. Porém, a assistente dele diz a Jenny que Rittenhouse tinha uma amante e só está querendo evitar um escândalo. Ele instalou um telefone que ninguém mais podia usar e sempre fechava a porta antes de atender. A única coisa que a assistente conseguiu ouvir foi o nome da moça, Ellie. Num tom enojado, ela conta que Rittenhouse falava da amante até com o presidente. Como Jenny precisa de mais detalhes para confirmar a fofoca, ela decide ir até a casa do secretário para questionar essas acusações. Chegando lá, ela fica surpresa ao ver a família de mudança. A filha de Rittenhouse repete a versão oficial e diz que sua mãe está doente. Jenny tenta sondar a menina e descobrir para onde eles estão indo, mas o próprio Rittenhouse logo aparece, furioso com a intromissão. Antes que ele possa expulsá-la dali, Jenny tenta uma cartada arriscada. Ela diz que já sabe tudo a respeito de Ellie e afirma que está pronta para espalhar a história. Rittenhouse fica transtornado ao ouvir isso e manda o câmera parar de filmar imediatamente. Num tom sarcástico, ele parabeniza Jenny por ter conseguido o maior furo jornalístico da história e afirma que só renunciou para ficar com sua família nesse momento difícil. Fica evidente que os dois não estão falando sobre a mesma coisa, mas Jenny não pode voltar atrás e admitir que não sabe quase nada. No caminho de volta, o carro de trás bate na sua traseira de repente e o da frente diminui a velocidade, deixando Jenny encurralada entre os dois. Quando o terceiro carro bate na sua lateral, ela percebe que a coisa é séria. Forçada a seguir o carro da frente até um bloqueio de trânsito, Jenny é então detida pelo FBI. Um homem chamado Morton Entrekin recebe a repórter com indignação e desprezo, como se ela fosse uma grande traidora de seu país. Apesar do medo, Jenny entende que esbarrou num segredo muito maior do que pensava e resolve manter o blefe, fingindo que está a par de tudo. A farsa fica ainda mais complicada quando o presidente dos Estados Unidos, Tom Beck, aparece para falar com ela pessoalmente. Porém, Jenny resiste à intimidação e logo percebe que sua vantagem deve ser enorme, pois o presidente está disposto a negociar com ela. Sem mencionar qual é o segredo, ele admite que a Casa Branca não vai conseguir segurá-lo por muito mais tempo, pois terá que explicar o gasto imenso mais cedo ou mais tarde. Mas ele ainda quer que seja ele próprio a comunicar os fatos à nação, e não uma reportagem sensacionalista. Pedindo que Jenny segure a matéria por mais 2 dias, ele diz que fará um pronunciamento oficial a respeito e oferece uma posição de destaque para ela na coletiva de imprensa, em troca de seu silêncio até lá. Jenny então começa a negociar o trato como se realmente tivesse algo para publicar ou soubesse de fato alguma coisa e até exige que a primeira pergunta seja sua. Além de sair na vantagem, ela consegue mais um trunfo quando o presidente soletra a palavra L em vez de pronunciá-lo normalmente. Isso revela todo o equívoco das fofocas, pois a palavra é apenas uma sigla em inglês que acabou sendo confundida com um nome de mulher. Chegando à emissora, Jenny começa a pesquisar sobre a sigla e o que ela encontra não é muito reconfortante. A expressão Extinction Level Event é usada para descrever catástrofes globais capazes de provocar a extinção de uma espécie inteira. Jenny fica muito abalada, mas faz o possível para disfarçar e não diz nada a Beth. À noite, ela encontra seu pai, Jason, que ainda está chateado porque ela não foi ao seu casamento. Ao lado dele está sua nova esposa, Chloe. Jenny não consegue explicar o péssimo humor sem revelar suas suspeitas apocalípticas e acaba sendo rude com os dois. Ela diz na cara da madrasta que sua mãe está sozinha no mundo e Jason deveria largar Chloe para voltar com ela.
Quando a moça retruca que um divórcio não é o fim do mundo, Jenny não consegue segurar a gargalhada. 2 dias depois, chega a grande coletiva de imprensa. Beth fica chocada ao encontrar Jenny por ali, ainda mais quando vê todo o tratamento VIP que ela recebe. Então o presidente chega e informa à nação que um cometa do tamanho do Everest está vindo em direção à Terra. A colisão vai acontecer dali a um ano, no dia 16 de agosto. Como parte da estratégia de defesa, os americanos fizeram uma parceria com a Rússia e estão terminando de construir a maior espaçonave já criada. Batizada de Messias, a nave está sendo construída na órbita da Terra e partirá dali a 2 meses, carregando os dispositivos nucleares que, se não destruírem o cometa, pelo menos vão alterar sua trajetória mortal. Beck então apresenta ao público o grupo de heróis encarregados de salvar o planeta. O capitão é o jovem Oren Monash, a pilota principal é Andrea Baker e o médico é Gus Partenza. O único russo da tripulação é o físico Mikhail Tuchinski. Os últimos 2 são Mark Simon, que é especialista em navegação, e Spurgeon Tanner, que foi a última pessoa a andar na Lua. Ele será o responsável pela aterrissagem do Messias na superfície do cometa. Conforme o prometido, Beck deixa que Jenny faça a primeira pergunta da coletiva. Na emissora, todos os seus colegas ficam de queixo caído ao vê-la na televisão falando com o presidente. Ela pergunta por que a Casa Branca escondeu essa informação por tanto tempo e Beck afirma que só queria divulgar a notícia preocupante quando já houvesse uma solução. Mas então ela menciona a renúncia do secretário Rittenhouse. Ele parou de trabalhar para poder ficar com a família, o que demonstra que nem todo mundo no próprio governo está tão confiante assim na tal solução. Um pouco irritado, o presidente refuta essa informação e repete que o secretário tem uma esposa doente. Beck garante que a raça humana vai ultrapassar mais esse obstáculo. Respondendo à próxima pergunta, ele diz que o nome do cometa é Wolf Biederman. Essa é uma homenagem aos cientistas que fizeram a descoberta há quase um ano. Beck diz que infelizmente ambos morreram num trágico acidente de carro na saída do observatório. Sabemos que essa última parte está errada. Inclusive, a família de Leo Biederman está assistindo ao discurso em casa e a vizinhança inteira já está na porta para ver a celebridade. A confusão é esclarecida nos dias seguintes ao pronunciamento e o próprio Leo tem a chance de contar a história. Foi Marcus Wolf quem nomeou o cometa, generosamente incluindo o garoto. E quando a Casa Branca achou seus documentos, ninguém imaginou que o segundo nome era o de um aluno do ensino médio. Os astronautas também aproveitam a súbita fama durante as semanas seguintes. É então que começa a surgir um atrito entre as gerações, pois Tanner é muito mais velho que seus colegas. Apesar de ser o único que realmente esteve no espaço, ele é visto pelo resto da tripulação como um astronauta ultrapassado. Em contrapartida, Tanner não tem muita fé no treinamento dos jovens, feito inteiramente através de simulações. Enfim, chega o grande dia e os astronautas embarcam no Messias. Beth nem olha na cara de Jenny ao ouvir que ela acaba de ser promovida a âncora. O chefe das duas ainda diz que isso poderia ter acontecido muito antes se Jenny tivesse trabalhado mais com matérias desse tipo, sem saber que era Beth quem a impedia. Quando a nave se aproxima do Wolf Biederman, os astronautas ficam assombrados com as proporções do cometa. Agora é a hora de Tanner brilhar, pilotando a espaçonave através da chuva de gelo, pedras e areia que formam a cauda do cometa. Algumas das rochas são do tamanho de uma casa e elas passam raspando por eles em alta velocidade. O mundo inteiro está acompanhando, mas o sinal logo cai e Jenny tem que narrar a jornada sem as imagens de vídeo. Vemos que a parte superior da nave é atingida por uma das rochas, mas mesmo assim Tanner consegue guiar o Messias com muita precisão e descer até a superfície do cometa em segurança. Mark, Mikhail, Gus e Oren saem da nave para montar os explosivos em pontos específicos. No noticiário, Jenny explica que a missão tem que ser concluída antes que a luz do Sol atinja o cometa, pois isso ativará explosões de gás por toda a superfície. Ela também diz que as bombas estão acopladas a um dispositivo de perfuração que vai até uma profundidade de 100 metros. Faltando menos de 2 horas para a alvorada, Andrea e Tanner percebem que os outros estão demorando demais. Um dos dispositivos empacou antes de chegar à profundidade necessária e o capitão Oren decide descer até lá para desobstruir a passagem. A operação é complicada e o tempo está acabando. Andrea avisa que os rapazes precisam voltar já ou a nave terá que decolar sem eles. Mas Tanner resolve fazer o oposto e levar a nave até onde eles estão, apesar de Andrea alertar para o gasto de combustível. Enquanto isso, Oren está corajosamente chutando o dispositivo que carrega uma bomba nuclear até fazê-lo voltar a funcionar. Faltam poucos segundos agora e os 4 se apressam para retornar à nave. As explosões de gás já começam a ocorrer conforme o Sol avança pela superfície. Oren se esquece de baixar seu visor a tempo e acaba sofrendo queimaduras muito sérias. Então Gus Partenza é atingido por uma das explosões de gás e vai parar muito longe. Os outros 3 voltam para o Messias e Mikhail se revolta com a recusa de Tanner em resgatar o médico. Mas o piloto afirma que isso mataria a todos, pois não há combustível o suficiente para um desvio tão longo.
Na Terra, Jenny informa aos telespectadores sobre o trágico incidente e explica que, como o capitão está gravemente ferido, quem está no comando agora é Tanner. Ela também avisa que a explosão será transmitida pela TV com 20 segundos de atraso e a tela ficará completamente escura nos primeiros instantes após a detonação. Assim que o Messias chega a uma distância segura, Tanner faz a contagem regressiva e detona todas as bombas. Enquanto o mundo inteiro prende a respiração com o suspense da tela vazia, o impacto da explosão atinge o Messias com mais força do que o esperado e a comunicação é interrompida. Na Casa Branca, o presidente começa uma transmissão ao vivo para comunicar péssimas notícias. A explosão só conseguiu partir o cometa em 2 partes, e ambas ainda estão se movendo em direção à Terra. Além disso, Houston perdeu o contato com o Messias e não se sabe qual é a situação dos astronautas. Porém, Beck também diz que nem tudo está perdido. Seu plano B é lançar uma série de mísseis contra o cometa assim que ele estiver perto o suficiente. Sabendo que isso só pode ser feito quando for tarde demais para um plano C, Beck já revela sua última carta na manga. Em segredo, o governo construiu uma imensa galeria de cavernas no Missouri, capazes de abrigar 1 milhão de americanos por 2 anos até que a atmosfera retorne ao normal. 200.000 pessoas já foram escolhidas entre os profissionais de destaque em cada área do conhecimento. O restante será sorteado por um computador uma semana antes da catástrofe. Para evitar o caos nas ruas, o presidente declara estado de emergência no país inteiro a partir daquele momento e avisa que as forças armadas estão prontas para lidar com qualquer desobediência. Depois da declaração do presidente, a emissora recebe os detalhes sobre a seleção dos habitantes da Arca, que é o apelido do abrigo subterrâneo. As pessoas que foram pré-selecionadas serão notificadas em alguns minutos, e os outros precisam aguardar a loteria do dia 10 de agosto. A voz de Jenny começa a falhar quando ela diz que o sorteio não incluirá ninguém acima de 50 anos. Sua mãe tem 61 e vemos que ela está assistindo ao noticiário nesse momento. O telefone toca na casa de Leo Biderman e sua mãe se emociona ao ouvir que a família já tem um lugar garantido na Arca. Ouvindo isso, o pai de Sarah decide ir para casa na esperança de receber o mesmo aviso. Jenny também foi contemplada com uma vaga, até porque a população americana precisará do apoio de um rosto familiar. Porém, seu convite é individual e não há nada que ela possa fazer pela mãe. Em Richmond, Leo decide pedir Sarah em casamento para incluí-la na lista de sortudos como parte de sua família. Ele diz que consultou as autoridades e os pais dela também serão salvos. Nas semanas seguintes, a desordem se espalha por todo o planeta, agora que grande parte da população não tem mais nada a perder. Enquanto Leo e Sarah se casam às pressas, o Messias continua a jornada de volta para casa, ainda sem comunicação. Porém, Monash acabou perdendo a visão e Tanner faz questão de ler um livro para ele. Vemos que o atrito entre os dois já se dissolveu e agora Tanner é um líder querido pela tripulação. Na madrugada do dia 9 de agosto, os militares começam o transporte dos futuros habitantes da Arca. Sarah tem um embarque liberado com a certidão de casamento, mas sua família é barrada. O soldado ignora os protestos de Leo, que jura ter confirmado todos os nomes com a Casa Branca. Sarah se recusa a ir para a Arca sem os pais e acaba ficando para trás enquanto o marido embarca no ônibus. Na emissora, Jenny recebe a notícia horrível de que sua mãe tirou a própria vida. Ela fica desconsolada e desconta a raiva no pai quando eles se encontram logo em seguida. Jason diz que Chloe o abandonou e ele está se sentindo só, mas Jenny se recusa a consolar o pai. Na entrada da Arca, vemos que o abrigo faz jus ao nome, pois diversas espécies de animais também estão sendo acomodadas. Do lado de fora dos portões, há muita gente implorando por uma chance ou apenas expressando sua revolta. Os Biderman estão esperando na fila quando Leo decide que não vai entrar. Sua mãe ainda tenta obrigá-lo, mas o pai entende que ele está decidido. A família se despede com o coração partido e o garoto pega uma carona de volta para Richmond. Jason visita a filha no trabalho antes de sair da cidade e lhe dá algumas fotos antigas, para provar que já foram felizes um dia. Jenny não se comove, mas fica com as fotos. Agora faltam poucas horas para o fim do mundo. Em mais um pronunciamento sofrido, o presidente comunica que os mísseis falharam e os 2 cometas continuam na rota de colisão com a Terra. Em 12 horas, o primeiro cometa vai atingir o Atlântico, causando um tsunami que engolirá toda a costa leste dos Estados Unidos, destruindo inclusive as cidades de Atlanta e Nova York. O segundo impacto virá 3 horas depois, no oeste do Canadá, e será muito pior. A poeira vai escurecer o céu por 2 anos, matando todos os seres vivos da superfície em questão de meses. Dessa vez, Beck não tem mais nenhum plano secreto a revelar, e termina o discurso desejando boa sorte a todos. O que ninguém sabe ainda é que a tripulação do Messias ainda não desistiu de salvar o mundo. Tanner descobriu uma enorme fissura bem no meio do cometa maior, por onde os astronautas poderiam inserir as bombas que sobraram. Quando Mikhail pergunta como eles vão sair de lá depois, Oren responde que essa é uma missão sem volta. Em Houston, o controlador nem acredita quando escuta a voz de Tanner.
Os astronautas precisam de uma senha para armar os dispositivos nucleares. Tanner nem explica o que eles vão fazer, mas pela primeira vez na história, os códigos nucleares são liberados sem problema nenhum. Enquanto isso, Jenny aguarda o transporte para a Arca enquanto os funcionários tiram a sorte no palitinho. 6 deles poderão pegar uma carona de helicóptero até as montanhas, escapando pelo menos do tsunami. Beth e sua filha pequena acabam ficando de fora. Chegando esbaforido a Richmond e não encontrando mais sua esposa, Leo rouba a moto do sogro para procurar Sarah. As estradas para o interior são a própria imagem do caos, totalmente congestionadas do início ao fim. Quando o helicóptero chega na emissora, Beth ainda não se mexeu. Visivelmente transtornada, ela diz que a filha gosta de ficar ali e talvez a onda não chegue ao 15º andar. Então Jenny agarra a menina, sabendo que a mãe virá atrás dela. No helicóptero, ela devolve a criança e deixa Beth tomar seu lugar não só no helicóptero, mas também na Arca. Segurando suas fotos de infância, ela fica sozinha no telhado e vê sua última chance de sobreviver voando para longe. Sarah e Leo finalmente se encontram no meio do congestionamento. Os pais dela imediatamente obrigam o jovem casal a levar o bebê para as montanhas. Chorando muito, Sarah diz aos pais que os verá em breve e faz um grande esforço para acreditar nisso. Jenny encontra seu pai sozinho na casa de praia onde aquelas fotos foram tiradas. Ela ainda está muito magoada, mas se existe um momento para abandonar o rancor, só pode ser esse. Na estrada, todos saem de seus carros para assistir a bola de fogo cruzando o céu. O cometa atinge o oceano com uma violência descomunal, levantando verdadeiras muralhas de água ao seu redor. Na praia, o mar começa a se retrair e a onda gigantesca cobre o horizonte. Jenny passa seus últimos momentos abraçada com o pai. Minutos depois, a Estátua da Liberdade é arrancada do chão com a força da água. As ruas de Nova York são engolidas pelo tsunami e o mesmo acontece em várias outras cidades. A onda logo chega na estrada congestionada onde estão os pais de Sarah, que também decidem aceitar o destino. Em Houston, as famílias dos astronautas chegam à NASA para se despedir. O supervisor pede desculpas a Tanner, pois não foi possível localizar seus 2 filhos. O piloto não se aborrece e diz que está prestes a reencontrar sua esposa do outro lado. A mulher de Oren traz o filho recém-nascido para conhecer o pai. Mark narra o vídeo para ele, que não consegue enxergar o bebê. Começa a contagem regressiva e Andrea diz a Tanner que foi uma honra trabalhar com ele. A espaçonave então mergulha no abismo para dentro do cometa. A explosão é um sucesso, espatifando o cometa em milhares de pequenos pedaços inofensivos. Da Terra, o que teria sido o fim da espécie humana é agora um show de fogos de artifício. Sarah e Leo conseguem levar o bebê para as montanhas e assistem juntos ao espetáculo. O próximo discurso de Tom Beck ocorre em frente às ruínas do Capitólio, depois que toda a água retrocedeu. Ele diz que milhões de vidas foram perdidas em vários continentes, mas a única maneira de honrar a memória deles é recomeçar.